Estamos começando nossa aula aqui de número 3, tópico C. Vamos falar aqui sobre como reconhecer aspectos de design de nuvem. Os objetivos do exame abordados aqui é o item 1.4, aspectos importantes do design de nuvem. Componentes de design de nuvem. Quando a gente fala de design, a gente trata de alguns pontos, como por exemplo, qual modelo de implantação de nuvem será utilizado pela sua organização. Lembra lá dos quadros que a gente viu? Os modelos de serviço de nuvem. Qual modelo, de serviço de nuvem que vai ser utilizado pela sua organização. E também temos que ver a questão do crescimento futuro, Como é que vai ser isso aqui mais adiante? Vai ser só isso? Não vai ter crescimento e coisas do tipo. Quando a gente fala do modelo de implantação, a gente volta a falar aqui do modelo de implantação pública, de nuvem pública. Às vezes pode parecer um pouco repetitivo, um pouco maçante, mas é justamente isso para fixar o conteúdo. Os recursos são compartilhados entre organizações não relacionadas, com a possibilidade de uma organização impactar a outra. Atualmente, pelo menos eu desconheço essa parte do provedor de serviço de nuvem, de um serviço, de um cliente impactar a outro. Pelo menos os grandes players aí, eu nunca vi nenhum tipo desse tipo de interferência. A nuvem privada, os recursos são de propriedade da própria empresa, que pode ser mais segura, porém é mais complexa, porque você vai ter mais coisas para gerenciar, E parte de energia, ar-condicionado e coisas do tipo. A nuvem comunitária, os recursos são de propriedade conjunta de algumas empresas que compartilham recursos de nuvem e de segurança. E a implementação híbrida, como a gente viu, as organizações podem combinar diferentes modelos de implementação. Os tipos de serviço, os modelos de serviço que serão utilizados por sua organização. Você tem que ver se o que você precisa vai ser atendido a nível de software, que seriam fácil implementação, gerenciamento e licenciamento padronizado de aplicações. Não consigo ser atendido com software, eu preciso de uma coisa mais específica. Vou para a plataforma como serviço. Também é de fácil implementação e gerenciamento de um ambiente de desenvolvimento. Preciso de algo mais específico ainda. Eu quero gerenciar tudo e tudo mais. Infraestrutura como serviço. Fácil implantação de máquinas virtuais escaláveis para fornecer serviços. Então aqui varia muito do que eu preciso. Se eu preciso só de um software, só de utilizar, de um Office, algo do tipo ali. Vou para software as a service. Se eu preciso ali de uma plataforma para me desenvolver algum tipo de software, algo para hospedar, vou para a plataforma como serviço. E se eu quero gerenciar todo o meu data center, vou para infraestrutura como serviço. Tem que olhar também a parte do crescimento futuro. Tanto a parte do crescimento futuro do próprio negócio aqui, quanto a escalabilidade de recursos e serviços. Se eu pretendo ampliar os serviços ali disponibilizados, os recursos, operações rotineiras e DevOps, Com esse DevOps eu tenho aquele conceito de entrega contínua, de você fazer uma entrega passo a passo ali mais rápida, mais eficaz. E eu tenho a questão também do gerenciamento de risco. Tem algumas dicas aqui para criar um sistema para gerenciar a conformidade, O famoso compliance. Muitas empresas têm isso. Criar um sistema para identificar e gerenciar riscos. Parte de monitoramento, Para você ver ali como é que está o uso de performance, questão de incidentes. Cria e atualize políticas e procedimentos para dar suporte à implantação de nuvem. Migrar para a nuvem não é simplesmente vou pegar todo o meu sistema, todo o meu data center e vou jogar para a nuvem. Não é. Nas próximas aulas a gente vai ver que é muito mais complexo do que se imagina. E gerenciar a segurança na nuvem. Tanto segurança de não acesso não autorizado, como segurança dos dados. A gente vai para a parte de escalabilidade, de dimensionamento. Aqui a coisa começa a complicar um pouco mais. Essa escalabilidade ela pode aumentar ou diminuir as capacidades de uma tecnologia. E a escalabilidade ela fornece elasticidade de recursos e serviços. E basicamente temos dois tipos de escalonamento. O scale out e o scale up. Bom, por que eu trouxe essa setinha aqui para os lados, Vai facilitar vocês a conseguir entender isso aqui. Quando eu quero escalar, fazer um escalamento out aqui para fora, eu vou duplicar meus servidorzinhos. Suponhamos lá que eu tenho um serviço que meu servidor já está topado, tá 100% lá de uso lá. Adianta? Como que eu vou subir o recurso dessa máquina? Não tem como. Eu tenho que colocar uma outra máquina aqui para também dividir o acesso aqui, dividir a disponibilidade do serviço para o meu cliente.
E eu tenho o Scale Up. Eu tô com um servidor aqui que ele está em 100% de uso. Mas eu tô aqui, por exemplo, com 8 GB de RAM. E ele suporta até 16. Pô, será que não dá para mim fazer um upgrade? Isso falando de servidor físico, né? Esse conceito ele expande um pouco mais de nuvem. Mas eu tô lá topado em 8 GB e eu consigo subir até 16 ou disponibilizar, por exemplo, o serviço. O serviço ele tá usando só 8 GB, mas a máquina tem 16. Eu faço um scale up aqui. Quando eu topo a máquina, eu já tem que aumentar uma outra máquina. Aí eu vou pro scale out. Adiciona mais recursos para dar suporte a uma determinada carga de trabalho. Também conhecido como escala horizontal ou crescimento horizontal. Por isso eu coloquei aqui a setinha para os lados, né? Um exemplo, adicionar mais servidores web para dar suporte a um site sobrecarregado. Imagina comigo aí o Enem na época de inscrição. Você acha que se eu colocar uma máquina lá, somente uma máquina para responder a todas as solicitações, eu colocar lá 2 TB de RAM, um monte de processador, será que você vai aguentar? Provavelmente não. Então eu tenho que... Até porque a questão tem limitação do sistema operacional e coisas do tipo. Então quando eu chego a um certo topo ali, um limiar que já não resolve mais, não adianta mais eu aumentar recursos da máquina. O sistema simplesmente não vai conseguir gerenciar isso. Então eu tenho que colocar mais uma máquina, eu tenho que duplicar isso daí. Ou triplicar, enfim. Então eu faço o scale out. Já o scale up, eu adiciono mais recursos ao servidor ou uma implantação existente. Também conhecido como escala vertical ou crescimento vertical. Por isso a setinha lá para cima. Adicionar mais memória RAM a um servidor. Então, como eu dei de exemplo lá, o servidor ele consegue rodar mais memória, suporta mais memória, você consegue fazer um upgrade nele ali fazendo scale up. Mas chega a um certo nível, não adianta. Você não vai conseguir mais fazer esse upgrade, ou o upgrade ele não vai fazer diferença mais na utilização do seu serviço. Temos aqui um exemplozinho aqui, então aqui eu tenho 3 servidores e eu adiciono mais 2, com 5 aqui agora. Faço o scaling out. E o scale up é o aumentar recursos da máquina. Ah, pode ser recurso só de memória? Não, pode ser de armazenamento às vezes. Às vezes ela tá lá com, sei lá, 40 GB de armazenamento, topou armazenamento. Aí você vai fazer uma outra máquina virtual com mais 40 GB? Não precisa. Só você fazer o scale up ali de armazenamento. Ah, eu tô com 2 vCPU aqui e tá topado. Sua memória tá ok? Tá ok. Preciso de mais CPU aqui mesmo. Aumenta mais um vCPU, então faço o scale up. Então, resumindo, o scale up ele vai fazer aumento de desempenho na mesma máquina e o scale out vai fazer o aumento de máquinas para atender ali a necessidade. Sobre aspectos de gerenciamento de riscos, né? Temos aqui redundância, né? O que seria redundância? A gente ter mais de um recurso para evitar um único ponto de falha. Em algumas empresas a gente costuma ter uma redundância, por exemplo, de computadores. Em um mercado, a gente tem vários caixas. Um pouco ali é para dar vazão, mas também é uma redundância. Se uma máquina estragar, eu tenho outro caixa. Link de internet em casa, se você precisa de um link ali, você tem que estar sempre conectado na sua empresa, você tem que estar sempre conectado. Provavelmente você vai ter um outro tipo de link de internet, obviamente não do mesmo fornecedor e não chegando pelo mesmo caminho, né? Espera-se para ter essa redundância, para você não ter só um único ponto de falha ali. Alta disponibilidade, uma medida de tempo de inatividade, né, de downtime. A gente tem muito essa palavra aqui em inglês para um serviço, para um determinado serviço. Essa alta disponibilidade mais usual é medida em noves. Noves? Que noves? 5 noves indicam que o serviço está disponível 99,999% do ano, que dá mais ou menos 5,26 minutos de downtime por ano. Então, assim, quando você vai contratar lá um link de internet ou você vai contratar o seu provedor de serviço de nuvem, ele vai te falar lá qual que é a disponibilidade dele. Obviamente, quanto mais noves, melhor. Menos downtime, né? Menos indisponibilidade esse serviço vai ter. Se você tem menos indisponibilidade, obviamente seu serviço também ele vai ter uma menor indisponibilidade. E recuperação de desastre, disaster recovery, seria a capacidade de restaurar os dados ou serviços em caso de falha. É aquela questão lá que a gente falou de backup. Não adianta simplesmente eu ter um sistema de backup e não verificar se ele realmente está fazendo o backup corretamente, fazer teste de restauração. Enfim, eu preciso garantir que isso está funcionando, porque caso eu perca a máquina, não é só porque eu estou em nuvem que eu não tenho risco de perder dados.
tá? É como se fosse um data center on-premise ali, normal. Posso perder dados da mesma forma. Então, tem que ter um plano ali de recuperação de desastre, caso isso aconteça. E falando de desastres, tem 2 aqui objetivos, né, de recuperação. São 2 conceitos que são um pouco complexos, mas é tranquilo que a gente entender. Que seria o RPO, que seria o Recovery Point Objective, e o RTO, que é o Recovery Time Objective. O RPO é a quantidade de tempo entre o backup mais recente e o desastre. O que é backup? É brincadeira. Entre o backup mais recente e o desastre. Suponhamos que eu faça backup uma vez por semana, toda segunda-feira. Chegou na sexta-feira, tive um desastre. O que é o meu RPO? Vai ser aí 4 dias, né? Segunda, terça, quarta e quinta. A sexta-feira ali. Ou seja, eu perdi esses dias. Então, esse é o recovery point dos meus dados aqui. É o ponto de recuperação. Ou seja, eu tenho o backup aqui, por exemplo, na segunda. Tenho um backup aqui na segunda. Aconteceu o desastre na sexta-feira. Sexta-feira? É, sexta-feira. Precisa de mim, adora isso, né? E então, ele fornece uma compreensão de quanto de dados, né, a organização pode perder de forma aceitável. Aí eu chego lá pro meu chefe, o chefe, aconteceu a perda de dados aí na sexta-feira. Na sexta-feira. E qual que é o último backup? Segunda-feira. 4 dias, perdi 5 dias aí, dependendo do horário que for na sexta, né? Isso é inadmissível, então vamos rever a política de backup, vamos começar a fazer política de backup todos os dias. Dependendo do sistema, tem que fazer toda hora. Então, obviamente, isso aumenta custo, né? Quanto mais backup você ter, você for fazer ali, você vai ter que ter um armazenamento maior, um espaço de armazenamento, né? Gerenciamento disso, teste, então tem custo. Então, se a empresa falasse, não, uma semana para mim, o pessoal refaz as planilhas e tudo mais, é tranquilo. Se não for, tem que diminuir esse backup aqui para encurtar essa distância aqui do RPO. Já o RTO é a rapidez com que a recuperação precisa ocorrer para manter a continuidade dos negócios. Ele fornece a compreensão de quanto tempo o negócio pode funcionar no caso de um desastre. Como assim? Imagina lá, último backup na segunda, aconteceu um desastre na sexta. Olha, não me interessam os dados que foram perdidos de segunda para sexta, vamos refazer, só que eu preciso disso aqui pronto para amanhã, para sábado. Sábado o sistema tem que estar no ar de novo para o pessoal fazer os lançamentos novamente, refazer o trabalho. Não tem backup, tem que refazer o trabalho. Então, imagina, por exemplo, grandes empresas aí, Facebook, coisa do tipo. O RTO deles aqui, tem que ser curtíssimo. Curtíssimo. Aconteceu o desastre, coisa de minutos, de horas ali, de minutos mesmo, tem que estar de volta, porque senão perde dinheiro. Fazendo uma comparação aqui, saindo um pouco de nuvem, imagina um comércio, um grande mercado que teve um desastre ali, perdeu o seu sistema em uma sexta-feira e ele fica o final de semana todinho sem poder funcionar. Pensa quantos milhares de reais ali serão perdidos. Então, temos esses 2 índices, digamos assim, até pra gente passar isso pro nosso chefe imediato, né, da TI e falar, olha, é o seguinte, a gente só tem um servidor, né? Se esse servidor estragar, quanto tempo a gente vai conseguir recuperar isso, né? Em um caso de não ter nuvem. Ou a gente teve um backup aqui, fazendo backup uma vez por semana. Tem que liberar mais dinheiro aí pra gente usar mais armazenamento, para guardar mais isso daí, fazer um backup diário, pra gente não perder tanta informação assim. Vamos retomar aqui, então, as diretrizes. Os analistas de negócios fornecem informações aos arquitetos de nuvem que projetam soluções de nuvem adaptadas à necessidade dos negócios. Então, o analista de negócio ali vai falar o que ele tem de necessidade e os arquitetos vai trazer as soluções, né? O que eles vão implementar. Os arquitetos de nuvem definirão modelos de implantação de nuvem com base nas necessidades do negócio. Quais são as opções? Modelos privados, públicos, comunitários e híbridos. Imagina que você precisa lá de um dado extremamente sigiloso, que não pode ter risco de vazar. Você vai colocar aqui numa nuvem comunitária, fazer uma parceria com outra empresa, enfim, né? Tem que ver essa questão aqui. Isso vai ser definido normalmente entre o arquiteto de negócio, o arquiteto de nuvem com o analista de negócio. Os arquitetos de nuvem decidirão quais serviços de nuvem irão implementar, ou seja, SaaS, PaaS e IaaS. Os arquitetos de nuvem devem usar informações sobre a estrutura do negócio
para poder projetar escalabilidade e elasticidade, né? Já tem que prever ali um crescimento, fazer cálculos sobre isso daí, né? Para não ter surpresas. As considerações de projeto devem incluir o uso apropriado de escalabilidade, scale out e scale up. Foi o que a gente viu lá na primeira aula. Se você tem um uso em picos ali em determinados momentos, você tem que prever esse gasto ali a mais, né? Essa escalabilidade, poder seu sistema comportar aquele pico e voltar a uso de praxe ali normal, porque não adianta você ficar ali gastando recurso em nuvem sem utilizar, você tá ali reservando recurso, né, sem utilizar, jogar dinheiro fora. Os projetos de nuvem devem levar em conta a continuidade dos negócios, redundância, alta disponibilidade e recuperação de desastres. Não adianta só contratar nuvem e não fazer backup, ou às vezes eu não ter uma redundância. Obviamente, isso vai depender do negócio. Então, tem que ser trabalhado o arquiteto junto com o analista de negócios da empresa. Beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa aula 3, primeira parte aí. Vamos ser divididos em 4 grandes partes e depois as atividades, algumas perguntinhas. E é isso aí. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!